Olá pessoal, boa noite. Então hoje a gente está na terceira aula do projeto de ensino de LaTeX para pesquisa e produção científica. Eu sou o professor Mário Lemes e hoje a gente vai ter o assunto de matemáticas no LaTeX e quem vai ministrar esse assunto para vocês é o aluno Juan Rocha. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Juan. Vai lá, Juan. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro encontro do projeto de ensino de LaTeX. Meu nome é Juan, eu sou aluno do IFG Formosa, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco de matemática no LaTeX. Bem, como já é necessidade da gente implementar fórmulas e números em geral em nossas teses ou no TCC. Para isso, a gente tem algumas técnicas de diretrizes para seguir no LaTeX, tá? Para isso, para auxiliar vocês, eu criei esse documento aqui, tá? Ele vai servir como documentação para caso vocês queiram utilizar em eventuais consultas nos trabalhos de vocês, tá? E, e é isso. Eu já aviso que essa aula vai ser bastante prática, então eu vou precisar que vocês façam é, o download do, do um documento lá no Moodle de vocês, tá? No painel de vocês aqui, na nossa parte do notebook, vocês vão clicar aqui. Aí aqui na terceira aula, vocês vão baixar esse documento aqui. A gente vai fazer o upload dele lá no nosso LaTeX, ok? Baixou aqui. Aqui. Para isso, vocês vão lá na página home de vocês. Vão criar um projeto novo e colocar em upload project, tá? Aí vocês vão selecionar o documento e ele vai abrir e criar esse novo projeto aqui. Esse projeto, ele foi pensado para ser bastante prático, então eu vou passar alguns exercícios para vocês ao decorrer da explicação, para que vocês tenham um apresentado mais ativo, tá? Porque não adianta nada eu ficar aqui 3 ou 4 horas explicando como para vocês não conseguirem pegar depois, tá bom? Tá. Aqui no começo aqui a gente tem o layout geral do projeto, né? A gente tem os pacotes que a gente instala, a parte geral do título, o autor, essas coisas, essas coisas. Peraí que eu acho que aqui. E aí a parte que vai interessar para a gente agora é essa parte aqui, ó, depois de documentação. Nossa, que estão aqui. Tá. Como é que vai funcionar? Antes da gente criar uma fórmula dentro do LaTeX, a gente tem dois comandos iniciais, que são o barra parênteses e o barra colchete, tá bom? O barra parênteses, a gente usa ele quando a gente quer referenciar alguma, não, quando a gente quer colocar alguma fórmula dentro do texto. Como seria isso aqui? Ó, aqui eu tenho um exemplo, tá vendo? Que eu escrevi um barra item numa lista. Então, essa parte daqui, ó, ela é só para mim, é só uma anotação para mim colocar aqui para vocês, entendeu? Então, ignora essa parte daqui. Aqui, ó, a gente pode ver, temos o texto exemplo 1, como está aqui, né? E o... Ah, não, nessa aqui. Não é assim.
Me perdi. Vai. Ah, tá. É assim mesmo. Tá, a gente tem um exemplo 1 aqui. O Apex ele vai compilar do outro lado, né? E aí, com isso, tá vendo que a gente chama o barra parênteses e coloca a fórmula dentro? Então, quando a gente faz isso, a fórmula fica na frente do texto, bonitinha assim. Agora, no modo display, com o colchete, ele vai ficar destacado do texto. Ele vai vir um pouquinho para baixo, tem um exemplo aqui. Bom, e para a gente criar a fórmula, a gente usa essa anotação aqui. Ó. A gente pode usar letras dentro, letras, símbolos básicos como mais, menos e números. Tá? A gente tem a liberdade com isso. Mas algumas outras coisas que a gente for precisar, a gente vai ter que usar outro tipo de notação, tá bom? Como que eu vou dar um exemplo aqui no primeiro grau, tá bom? Como eu coloquei aqui no modo display, ele vai vir aqui para baixo, tá? E é interessante vocês observarem que quando a gente clica aqui dentro da definição da fórmula, o LaTeX ele já vai dar uma pré-visualização da fórmula para a gente. Tá, essa parte aqui não vai. Vamos começar com os aspectos mais iniciais, que é a multiplicação. Na multiplicação, quando você não tem experiência ou conhecimento prévio no LaTeX, pode ser que você tenha que usar ponto ou asterisco para tentar colocar uma multiplicação no LaTeX, nessa fórmula. Só que isso é errado, tá? A gente tem aqui um exemplo incorreto, que seria com um ponto. Tá vendo que ele fica meio grudado aqui na letra? Isso é a forma correta. E a forma correta é com barra cedote. Você adiciona uma multiplicação nas suas notações. Bom? Aqui, a gente tem um exercício de multiplicação, tá? E eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o upload do arquivo que nem eu falei e tentarem reproduzir essa fórmula aqui, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade, lembre-se que é só voltar aqui no documento, ó, a gente tem um exemplo de equação e é só adicionar o barra cedote, você vai adicionar a multiplicação, entendeu? O pontinho. E é isso, eu vou dar uns 10 minutos para vocês tentarem fazer e eu quero que vocês tentem colocar aqui nessa parte de baixo, tá bom? Essa parte aqui. Se não tiver, você pode só colocar debaixo da imagem. Lembrando que aqui, para reproduzir essa fórmula, eu usei uma imagem para vocês não terem acesso à fórmula, né, e não só colhem, né? Aí, então, ignore essa parte aqui, é só uma imagem que a gente vai ver posteriormente nas próximas aulas. E aí é isso, eu quero que vocês reproduzam isso aqui. Eu vou dar 10 minutinhos. E boa sorte. Juan, o Luiz Carlos aqui no chat tá perguntando como que faz o upload. Você podia mostrar. Eu vi que você tentou mostrar, mas tenta mostrar do zero mesmo. Tá até bom. fazer o upload. Processo completo. Tá bom, você vai baixar primeiro o arquivo lá no Moodle, tá? Que vai estar aí matemática.dic. Aí vocês, lá na página inicial de vocês, vocês vão aqui criar um projeto novo e colocar um upload project, tá bom? Aí lá você vai selecionar o arquivo e ele vai criar o projeto instantaneamente para você. Faz aí, Juan. Seleciona aí. New Project. Aí Upload Project. Né? Isso. Select a zip file. Aí escolhe o arquivo, né, Juan? Aí ele pega e carrega pro Overleaf, né? Viu aí, Luiz Carlos? Vai carregar. Entendeu? Ele cria um projeto lá pra você já. Pronto. Beleza. Aí ele vai vir prontinho pra vocês aqui.
tá? É o mesmo documento. Ah, pessoal, me desculpe, mas o LaTeX está bem lento. Eu tive que abrir outro documento. Quem conseguiu? Bom, aí eu vou fechar aqui e dar o tempo de vocês para a galera. Oi, pessoal, todos conseguiram? Que ótimo, então eu vou dar continuidade. Então. Tá, a exponenciação, ele é bem simples, tá?
Aqui no exemplo, a gente pode ver os x elevados até a quarta potência, né? Para isso, a gente usa o circunflexo para elevar algum número ou alguma letra ao expoente que a gente quer, tá bom? Aqui nesse quadro, é uma métrica que a gente usa para adicionar esse espaço aqui que a gente tem, tá bom? Então, é isso. Esse próximo exercício que a gente tem aqui, eu vou resolver com vocês, tá bom? Lembrando, as duas fórmulas, né, de adicionar, de começar uma operação matemática, que é com com barra parênteses ou com barra colchete. Nesse caso aqui, eu vou usar só o barra parênteses mesmo. E para adicionar os parênteses, a gente pode colocar normalmente, tá? Ele vai entender. Aqui vai começar a ficar verde e adicionar a pré-visualização. A gente pode colocar, que nem no exercício, 2, fica complexo, e os parênteses que a gente quer. E além de adicionar a operação básica do próprio caso de vocês. Quando a gente pode apertar. Aí para compilar, a gente pode apertar Ctrl S ou Ctrl Enter. Ele vai recompilar para a gente, vai aparecer isso aqui. Com a fração, a gente é bem simples também. A gente vai chamar a função barra frac e abrir duas chaves. A primeira chave é o que vai, é o numerador, e a de baixo é o denominador, tá bom? Que é o exemplo aqui que a gente tem, que adiciona 1 sobre 2, que dá 0,5. Esse daqui, eu vou deixar aqui tudo para vocês fazerem também, tá bom? Esse ele está demorando para compilar, enfim. Agora eu volto. Lembrando, 5 minutinhos. Qual exercício? É 1.4.1? Isso, é o de fração. Tá, exercício de fração, beleza. Esse daqui.
vocês. Vocês conseguiram reproduzir? Vou continuar, então. Faz aí, Juan. Junto. Ah, o liquidificador. Tá bom, vamos fazer. É interessante, que aí você Para mostra. adicionar... Aham. Vou começar a ver. Tá, a gente primeiro chama o início da forma. Pode ser, vou fazer com barra-chave agora para vocês pegarem. Quando você adiciona só a barra e coloca já o que você quer, ele já completa. Primeiro a gente coloca barra, tá? E adiciona a chave. Aí aqui primeiro a gente coloca o de cima e de baixo. Aí a gente pode juntar mais uma fração. O mais, com a chave, fração, ele dá o atalho, a gente pode usar o atalho. E adicionar os outros números. A tradução fica assim. Aí vamos recopilar. Tá vendo que aí sim a gente demorou, mas recopilou. E a gente teve a apresentação igual a outra. Aí é isso que eu quero que vocês façam, tá? Os exemplos. Produzam igual. Para vocês conseguirem reproduzir depois. Da radiação, a gente representa com o barra SRT, tá bom? Se a gente colocar o barra SRT sem nada, só com uma chave, ele já vai entender que é uma raiz ao quadrado, uma raiz cúbica, uma raiz normal. E se for com o concertiante, a gente vai adicionar o número de cima, tá bom? Eu vou fazer aqui, junto com vocês, um exemplo pequeno, tá bom? Vamos adicionar o começo da forma e adicionar uma fração comum, tá? Vamos tentar fazer uma raiz cúbica de... Vamos tentar fazer uma raiz cúbica. Primeiro a gente coloca de 21. Tá vendo? A gente coloca, temos a liberdade de colocar qual símbolo a gente quer e o número dentro da chave. Com isso, a gente pode também fazer mais uma raiz dentro da outra, porque não, né? Colocar a barra SRT, a gente pode colocar aqui 4, por exemplo. E sucessivamente, tá bom? A gente tem bastante liberdade aqui com o LaTeX. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês e o que for preciso. Isso é só um exemplo. Esse exercício aqui, eu vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Eu deixei a base toda para vocês fazerem uma equação de segundo grau, mas aqui eu deixei um passo a passo, né? Tipo, uma definição do barra delta, que é o símbolo que a gente usa aqui, e do mais ou menos. O mais ou menos é com o símbolo barra PM, ok? Aí eu vou deixar, esse aqui são 3 fórmulas, eu vou deixar 10 minutos para vocês tentarem reproduzir. E é isso. Boa sorte. Aqui, ó, lembra que coloca... Ah, não, deixa eu... Coloca aqui no lugar da prática. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Você levantar a mãozinha ou perguntar no chat. Enquanto estiver fazendo exercício, pode ficar à vontade.
E aí, pessoal, vocês conseguiram reproduzir?
Vou ver aqui de reproduzir aqui. Letícia rodou. Ótimo. Agora eu vou resolver com vocês essas fórmulas aqui. Tá. Lembrando, a gente chama o começo da fórmula. Podemos adicionar as letras. Colocar a exponenciação. Fazer dx mais c igual a zero. Estão vendo? A gente não tem muito segredo, tá bom? Aí a próxima é um pouco mais complicada, né? Primeiro a gente vai usar o símbolo que eu descrevi lá em cima, que é o barra delta. Aí aqui tem um delta maiúsculo e minúsculo, tá? Se for com um D pequeno, ele vai mostrar um outro delta. Mas nesse caso aqui é o delta grande mesmo. Opa, esquecendo de iniciar a fórmula. Tá, a gente inicia a fórmula. Barra delta igual a D ao quadrado menos 4 barra D dot precisar barra C dot vezes Q. A próxima, ela é um pouco mais complicada, a gente inicializa com X, aí vamos adicionar uma fração. A gente coloca primeiro menos C barra CM barra SRT de barra delta. Eu esqueci. Aí a parte de baixo a gente vai adicionar um 2 vezes A. 2 para C dot A. Com isso a gente tem todas elas resolvidas. Ctrl Enter para compilar. E aqui a reprodução. Tá? E com isso a gente vai para uma parte bem importante, que é a numeração e citação de fórmulas. Tá? Geralmente, a gente usa uma notação específica na nossa tese, no TCC, para que a gente possa citar as fórmulas dentro do texto. Primeiro, como exemplificado aqui, a gente usa o begin e abre um request, coloca um expression dele. Aí a gente pode colocar a fórmula, tá? E não precisa dos parâmetros de iniciação, o barra parênteses e o barra colchete. Depois a gente adiciona a label, que é um nome que você vai dar para você conseguir citar no seu texto depois. Tá bom? A gente usa o ETRF. Aqui a gente tem um exemplo de ETRF, tá? E ele fica assim, ele fica bem assim, com o link. Quando a gente adiciona a fórmula na equação, aí ele fica com um número à frente. E isso é automático, tá? Se você adicionar uma fórmula embaixo, ele vai adicionar a fórmula 2, e assim sucessivamente. E aí com o barra ETRF a gente pode citar no nosso texto. E aí caso, por exemplo, você queira falar uma fórmula e ela esteja longe da sua definição, o leitor vai poder só clicar e ele vai ser redirecionado para o começo da fórmula. Nesse caso aqui ele vai bugar porque está super perto já. Mas é assim que funciona. Para isso, eu vou passar mais um exercício, porque esse vai ser de 5 minutos. E eu quero que vocês usem a anotação de numeração e citação com a fórmula do volume de esfera. Essa fórmula aqui.
É essa daqui, ó. Esse é o exercício 1.7.1. E é isso, o pi, a gente coloca só com barra pi, tá bom? No volume de esfera, aqui, ó. Então, coloca barra pi, e é isso, tá bom? Espero que vocês consigam resolver esse exercício. Lembrando que vocês vão ter que definir o big de equação e depois chamar a fórmula no texto embaixo. Vocês podem adicionar alguma, algum texto embaixo, se quiserem referenciar ou fazer uma identificação, ou pode adicionar aqui em cima também, tá? Opa, 5 minutos.
E aí, pessoal, como é que foi o desenvolvimento? Agora vamos para a próxima parte. Tá, nós vamos precisar de outras notações para a parte de cálculo. Tá bom? Que ficou um pouquinho mais difícil, mas só que não tem muito segredo também não. Alguns comandos úteis que a gente pode utilizar é o barra sim, barra forte e barra tanto, que são de 100% para a gente. E o inst, que é o de infinito. Tá bom? No LaTeX, para chamar o limite, a gente chama o barra lim. Com o barra lim, a gente adiciona um tracinho embaixo depois. E a gente vai abrir um shift to value, que é que nem aqui, ó, o x para o valor. E aí a gente pode continuar a expressão normalmente. Esse exercício aqui, eu vou tentar resolver com você, tá bom? Não vou deixar vocês fazerem ele não. Para reproduzir a fórmula, a gente coloca barra, lim, underline, abre parênteses. É o x. Oi, Juan, coloca o ambiente de equação, porque aí já vai mostrando a prévia, né? Assim, Aí até facilita para você. barra begin. A gente pode começar a colocar a fórmula. A gente coloca aí barra limite, underline, abre a chave, e barra to 1. Aí depois disso a gente adiciona a fração. Barra fração, coloca primeiro de cima, e a parte de baixo. Vamos compilar. E vai aparecer aqui embaixo. Tá? Ele aparece aqui. E é isso. Agora, a parte de integrais, a gente escreve com barra i, tá bom? E depois a notação é parecida com a do limite, a gente coloca o underline, o de cima, de baixo, e no que ficou em cima a gente coloca o circunflexo, tá? Pra ele levar aqui em cima. E nem no exemplo aqui. A gente primeiro adiciona a integral, adiciona o de baixo, eleva o de cima e coloca o resto da fórmula, tá bom? Aí eu vou passar esse exercício aqui para vocês, 3 minutos, e espero que vocês consigam executar tudo corretamente.
Bom, retornando, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ali, eu te disse que foi aqui, então. Tá, vamos para a próxima parte. Outra parte importante que a gente tem que aprender é o somatório. O somatório ele indica a soma de vários termos indexados. Tá? E o comando utilizado é o barra sum, somatório, underline, até a definição inicial dele e até onde ele vai. Nesse caso aqui, essa parte fica lá embaixo e a de cima fica em cima. E aí depois a gente pode colocar o que a gente quiser depois. Por exemplo, aqui no exemplo então, a gente tem todas as potências de I elevada a 2. Tá? Tá, agora eu vou pedir para vocês fazerem mais um exercício, mas antes eu vou fazer outro exemplo. A gente primeiro, vamos colocar o bezinho equação. Aí a gente vai começar a fórmula, né? Vou colocar um somatório comum aqui. Vai. Primeira parte de baixo a gente pode iniciar o I, dessa vez com 0. Adicionar até 5. Aí não esquece de colocar para cima o sixplex, ele vai dar para cima. A gente pode adicionar, deixa eu ver. Esse é só I mesmo. A gente pode fazer o somatório. 1, 2, 3, mais 4. E aí não tem segredo. Tá bom? E esse próximo exercício aqui, ele é um pouco mais complicado. E eu quero que vocês lembrem que para o símbolo de fatorial, a gente usa esse símbolo assim mesmo, tá bom? Não tem uma notação específica para ele. Ele tem um símbolo definido enquanto você faz de vocês. O infinito a gente tem lá em cima. E o E é um E normal, tá bom? E aí eu espero que vocês executem esse exercício, que eu vou dar 3 minutinhos também. Força.
Agora, eu vou resolver esse exercício com vocês, tá bom? Primeiro a gente vai adicionar o não, pera. Vamos iniciar a fórmula. A gente pode começar com o E elevado a x igual a razão, underline, a parte de baixo vai pensar em igual a zero, a parte de cima que vai ser infinito. Barra infinito. Depois disso, a gente pode adicionar uma fração na frente e colocar o x elevado a n e o x fatorial. E é isso. A gente pode adicionar uma label aqui, vai adicionar uma label para você. Eu acho que eu não dei um exemplo completo. Vamos dar o nome de fórmula somatória. Vamos copiar. Ele vai aparecer aqui embaixo, numerado, como uma quarta fórmula. Para a gente, vou dar um exemplo agora para a gente citar lá em cima. É com barra, esse é ré. Fórmula somatória. Aí ele vai aparecer o link lá da fórmula aqui em cima. A gente ficar clicando. Tá vendo? Ele vai mostrar aqui o link. Aí é isso. Agora a parte de símbolos relacionais. A gente tem maior, menor e maior e menor igual. Com esses símbolos, maior e menor, a gente usa os próprios símbolos do teclado, tá bom? Só que o menor igual, a gente usa o barra leque, e o maior igual, a gente usa o barra cheque. Tem uma coisa diferente. A gente tem também o pertence e não pertence, que é o... A gente tem aqui o barra in, é de pertence, e de nothing é de não pertence. Bom, por exemplo, aqui no exemplo que a gente tem x pertence aos reais e x não pertence aos inteiros. Agora, a parte de texto dentro das fórmulas. A gente tem uma fórmula específica de adicionar texto dentro de fórmulas. Uma fórmula assim. Por exemplo, aqui no exemplo, a gente tem o x em R, onde x é maior ou igual a zero. Aí é isso, tá? A gente pode colocar um texto dentro da fórmula da gente, se quiser. E aí, a gente pode tentar fazer outro exercício. Esse vai ser de 3 minutos. É bem simples também, acho que muda quase nada, é só um símbolo. Mas eu quero que vocês aprendam, então é isso.
Bem, vamos para a última parte agora. A gente tem um novo desafio, né? São os orientadores automáticos, barra left e barra right. A gente precisa criar uma forma para que as nossas formas elas fiquem ajustáveis. Como assim? Lembra que elas ficam bem maiores, às vezes, quando está dentro do parênteses? Para isso existe o left e o right. Aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente primeiro, a anotação é a seguinte, a gente coloca o barra left e o símbolo que a gente quer. Pode ser parênteses ou colchete. E a gente não pode esquecer também que se a gente iniciar o left, a gente não pode, aí ele vai dar erro, se a gente não colocar o right, ele tem que ser fechado. E aí o left, primeiro você coloca o left e o símbolo que você quer, nesse caso aqui o parênteses, posteriormente a gente coloca o barra right e fechamos com o símbolo que a gente quer na notação que a gente quer, tá bom? E aí eu vou dar esse último exercício para vocês e a gente vai encerrar a nossa aula. E aí, depois disso, eu vou resolver ele e perguntar se vocês tiveram alguma dúvida, tá bom?
Bom, pessoal, eu vou resolver o exercício agora e a gente vai encerrar nossa aula, tá? Primeiro, quando a gente abre o Begin, equação, e a gente vai começar a adicionar a fórmula dele. A gente vai adicionar o y igual a barra left, abrindo parênteses, a gente já pode colocar o barra right aqui. Com isso, a gente pode adicionar outro barra left. Vai ser, não, vou pedir simples. Primeiro com, oxi. A gente vai abrir o próximo, vai ser com parênteses normal. A gente adiciona barra left de novo. E coloca o parênteses. E vamos adicionar um barra right, fechando parênteses. Aí vai ficar assim. Primeiro, a gente vamos adicionar essa parte aqui do parênteses, né? A gente coloca uma fração. Aí vai ser x mais 1. E depois x menos 1 embaixo. Com isso, a gente vai adicionar, levar tudo a 2. E adicionar um mais 3. Entenderam como é que funciona? Basicamente, se a gente for adicionando fórmulas dentro da nossa equação, as fórmulas, ele vai começar a ficar com um layout todo bagunçado, tá? Aí isso aqui é basicamente para você delimitar as suas fórmulas e fazer com que elas fiquem bem bonitinhas, assim, maior. E é isso, agora eu vou tirar um tempo para vocês mandarem a dúvida de vocês, se tiver. E é isso, muito obrigado. Tomara? Oi, Juan, tudo bem? E aí, pessoal, conseguiram fazer os exemplos do Juan? Juan, só no finalzinho aí, né? Você colocou x underline 1, aí ficou x1, tá vendo? Aonde? Na fórmula, na parte de baixo. Aí. Ah, sim. O underline ele coloca o subscrito, né? Isso, perfeito. Ah, sim. Mas muito legal, Juan. Gostei muito da aula de hoje, né? Hoje foi sobre matemática, né? Hoje o pessoal conseguiu aprender, né? Como é que coloca fórmulas. Isso aí para fazer, pessoal, com outros editores de texto, Word, próprio LibreOffice. É bem mais complicado de fazer, é claro que tem os modos matemáticos nesses editores, mas o LaTeX dá uma possibilidade muito grande de você usar fórmulas, usar as letras gregas, né? Letras, acentos. Vai lá, Juan, pode falar. Bem, como o professor falou, é bem difícil a gente usar o editor para colocar as fórmulas, né? Se vocês lembram que eu adicionei exercício para vocês, com aquelas imagens, eu tentei procurar um editor para fazer as imagens na mão, para fazer as fórmulas, né? Só que somente os que usam LaTeX mesmo, os programas que usam LaTeX conseguiram reproduzir efetivamente as fórmulas, tá? Teve outros que deram bastante trabalho e com qualidade péssima. É isso, né? As fórmulas não ficam muito boas, ficam muito pesadas. Existe uma infinidade de símbolos matemáticos. Eu coloquei para curiosidade de vocês, né? Um arquivo que eu achei na internet aqui, enquanto o Juan estava conversando aí com vocês, onde mostra a lista de símbolos, mostra relações binárias, operadores. Você pode usar ela para consultar no futuro. E logicamente a gente pode usar a internet para poder consultar, né? Você quer fazer como é que faz um símbolo grego? Você coloca, quer fazer o alfa, por exemplo, como é que faz o beta? Aí você coloca no Google, né? Ou no ChatGPT, como fazer o alfa no LaTeX, beta no LaTeX, que ele vai te dar o código. Então você não precisa decorar, você pode ter esses símbolos aí, né? E usar. Vai lá, Juan. E é importante vocês notarem que as formas de você adicionar matemática no LaTeX não é complicado. Tipo, qualquer lugar você vai achar e elas são bastante intuitivas. Por exemplo, elevar o número a
a potência que coloca um circunflexo e ele já vai para sul, tá? Não tem dificuldade, eu acho bem simples o LaTeX para fazer esse tipo de fórmula. Você tem uma liberdade muito grande, né? Você pega um exemplo e vai fazendo, né? Como colocar a exponenciação, a raiz, qualquer símbolo que você precisar, você faz uma consulta. Nesse link que eu mandei tem vários, né? Como fazer seta, como fazer, usar lá algumas coisas que o Juan mostrou, né? O símbolo de vezes. Então depois dá uma olhadinha aí de curiosidade, o tanto de símbolo que a gente tem aí para poder usar nas nossas formas, nas nossas expressões. Para quem é da área de exatas, a parte matemática que a gente explora bastante, usa muito, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida na aula de hoje? Quer fazer um comentário? A gente está chegando ao fim. Alguma pergunta? Zero dúvidas, a Letícia falou, Luiz Henrique falou que não. Pessoal, então é isso. Então acho que a gente encerra a nossa aula por aqui. Obrigado, Juan, pela aula, foi muito bom. Acredito que esse vídeo vai ficar gravado, né? A gente vai colocar nas redes e vai ajudar bastante muitas pessoas que estão procurando sobre esse tema. Pessoal, então é isso. Valeu e até a próxima. Um abraço. Tá, pessoal? Boa noite.